Bem-vindo então à nossa aula de aplicações, essa última aula desse módulo 2, Solos Cristos. E vamos lá, vamos direto para as aplicações. Primeira das aplicações que eu quero falar nessa aula. Nós devemos tudo a Jesus. E quando eu digo tudo, é tudo. O que nós estamos aprendendo aqui nessa aula é que nós temos um Salvador que deu tudo por nós. Toda a nossa força, todo o nosso empenho, toda a nossa vida, todo o nosso respirar, todo o nosso dinheiro, nós devemos a esse cara. Sabe, a nossa vida tem que ser marcada por um antes e por um depois. Perceba lá o final do Titanic, a Rose falando sobre o Jack, contando como era ele e tal, a ponto que no final ela mesma se mata lá para poder voltar a essa sensação. Sabe, isso nos deve levar a pensar que um herói que nos salva deve nos motivar a entregar tudo por ele. Sabe, ser salvo por Jesus deveria nos fazer tremer, sabe? Deveria fazer nosso coração pulsar, deveria nos fazer pensar assim: Deus, nada é muito difícil para mim, porque nada foi difícil para ti, sabe? O teu amor foi ousado, o teu amor foi incrível, o teu amor foi profundo, tu te entregou por mim quando eu não merecia essa salvação, tu fez o que eu não poderia fazer, tu trouxe para mim aquilo que eu não conseguiria fazer, então nada do que eu fizer pode ser demasiadamente caro para mim. Nada do que eu fizer pode ser demasiadamente custoso para mim, porque comparado ao que você fez por mim, foi muito mais. Então a primeira aplicação que nós deveríamos ter é que nós devemos tudo ao nosso Salvador, ao nosso herói. Sabe, isso deveria mudar a nossa vida. Nós deveríamos ter claramente na nossa vida um antes e depois, assim como a nossa história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, a história humana. A nossa vida deveria ser dividida entre antes de Jesus nos salvar e depois de Jesus nos salvar. O que tem mudado na tua vida por causa desse Salvador, desse herói? Quais são as coisas que você tem abandonado? Quais pecados agora você olha e diz assim: eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais ter esses amigos, eu não posso mais ver essas coisas, eu não posso mais tocar nesse tipo de coisa, porque isso desagradaria meu Deus, porque isso desonraria o meu Salvador. Eu não posso mais frequentar tal local, porque isso faria que o meu Salvador fosse menosprezado. Eu não posso colocar minha esperança nesses heróis aqui, porque faria que meu Salvador fosse desvalorizado. Sabe, deve ter um antes e depois, como Paulo diz em Efésios: quem roubava agora não rouba mais, antes porém trabalhe. Aquele que mente agora fale a verdade. Aquele que desonrava seus pais agora honre. Aquele homem que não era líder agora seja líder. Aquela mulher que não era submissa agora submeta ao seu marido. Aquele filho que é desobediente agora seja criado na obediência. Sabe, tem que ter um antes e um depois na nossa vida. Tem que ter uma transformação depois da salvação de Jesus. Jesus não pode ser um herói de história de quadrinhos que você lê e não muda nada, mas o contato com ele deveria modificar a tua vida. Segunda aplicação: precisamos abandonar falsos heróis. Sabe, você tem que pensar profundamente depois do que nós ouvimos aqui. Quais são os falsos heróis que você tem se abraçado? Quais são os falsos heróis que você tem permitido que o seu coração confie? O que te traz paz e segurança? O que faz que você seja feliz? Qual música que te desperta um sentimento de paz? Qual filme? Qual bebida? Qual ato? Qual relacionamento? Qual vídeo que você visualiza? Qual meditação que você faz? O que te traz paz? Qual pedra? Qual incenso? Qual energia? Qual signo? Sabe, o que faz com que você tenha paz e felicidade? Você tem que identificar isso. E se ele não for Jesus, se não for o Evangelho que te traz isso, você está colocando sua esperança num falso herói. E eu te falo isso com todo o coração. O meu problema não é você ser ou não ser cristão, você ser ou confiar ou não confiar em Jesus. O meu problema é que o seu coração precisa de um herói. E se você confiar num herói falso, você vai se frustrar. E eu não quero que você se frustre. Eu não quero que você seja frustrado. Eu não quero que você sofra porque você confiou em algo que não te trouxe paz, alegria, felicidade, contentamento. Sabe, se você perdesse o que você tem hoje, você seria feliz. Se você perdesse os heróis que você confia, você seria alegre. Isso que nós devemos pensar e abandonar os falsos heróis. Ao mesmo tempo, eu te pergunto, não basta só, agora para a terceira aplicação, não basta só você abandonar os falsos heróis, você precisa abraçar o herói verdadeiro. Sabe quando a Lois Lane cai do prédio lá, do Superman?
E ela tá ali, ela sabe que ela não tem onde se abraçar. E de repente o Superman passa e agarra ela. E se ela disser assim, não, me solta, eu quero cair, porque eu acho que eu consigo voar. Seria meio tosco, né? Seria meio tosco isso. Mas nós precisamos abraçar o verdadeiro herói. Nós não precisamos só saber quem é nosso herói, saber que o Superman pode voar e pode nos salvar de uma queda. Nós precisamos ser abraçados por ele. Nós precisamos nos agarrar à salvação. A mesma coisa, um cara que olha uma boia, está se afogando no mar, joga uma boia para ele, segura a boia. Ele diz, eu sei que essa boia pode me salvar, e começa a se afundar. Eu sei que ela tem capacidade para isso, e vai afundando. E ele não se abraça naquilo. Não adianta nós só identificarmos o errado, não adianta nós só sabermos que salva, se nós não abraçarmos o nosso Salvador. Se nós, pela fé, não irmos até Ele e nos agarrarmos a Ele. O problema de muitos cristãos é que eles têm um conhecimento aqui, mas eles sabem o que tem que fazer, eles sabem o que salva eles, mas eles não fazem aquilo que eles sabem que eles têm que fazer. Então nós precisamos abraçar pela fé o nosso Salvador. Isso vai trazer para nós segurança, estabilidade. Leia Salmos. Salmos, muitas vezes o salmista está dizendo, eu estou passando por momentos turbulosos, inimigos vêm ao redor de mim, mas tu me colocou num lugar seguro. O que é esse local seguro? A salvação em Jesus, solos Cristos. Então todo esse módulo foi para nos mostrar que a teoria do solos Cristo é aplicável nos nossos dias de hoje, como nós temos visto no Sola Scriptura, e você vai ver no Sola Gratia, no módulo 3. Há aplicações práticas para o nosso dia de hoje. Certo? Então eu te encontro no próximo módulo, quando a gente vai falar do Sola Gratia. Um abração e até mais.